Sim, uma boa noite a todos e a todas. Gostaria de falar que a minha apresentação ela ainda vai ser mais sobre o meu projeto de pesquisa, na verdade, que a minha pesquisa ainda está em fase inicial, né? Iniciei no programa de mestrado este ano, então já concluí a reestruturação do projeto de pesquisa, mas a pesquisa propriamente dita ainda está muito no início. Mas nesse processo de estruturação e reestruturação do projeto de pesquisa, uma inquietação que eu tinha, né, uma coisa que eu percebia, era sobre a dificuldade dos jovens, ali do ensino médio, dos adolescentes jovens, em terem uma boa relação com a filosofia, se dava um tanto pelo desinteresse, né? E esse desinteresse se devia a alguns fatores. Em primeiro lugar, eles não viam muita utilidade na disciplina de filosofia, pois é um momento mais voltado para as escolhas profissionais, e como um dos amigos falou mais cedo, e acredito que essa inquietação, na verdade, ela ressoa em todos nós, né? Mas como um dos amigos falou mais cedo, é um momento de preparação para o Enem. Então, às vezes a filosofia, como é oferecida também, é aquela filosofia quase como se fosse uma preparação para concursos, é mais decorar para replicar na prova. E isso acaba legando a filosofia para um lado assim meio obscuro, porque ninguém não, né? Mas muitos não vão para um lado das ciências humanas, e acaba que a filosofia tem pouco peso nesse momento, onde eles estão mais interessados na inserção do mercado de trabalho e tudo mais. Nosso sistema educacional acaba favorecendo isso. Além dessa pouca utilidade para a disciplina de filosofia, tem um distanciamento, porque eles acham que a filosofia ela está dissociada das vidas deles, assim, daquilo que é mais cotidiano, né? A matemática ela é extremamente prática, a gente usa a matemática o tempo todo, o português também, né? Está na nossa comunicação, mas a filosofia não, ela fica ali falando de coisas distantes que às vezes a gente, né, os mais jovens, nossos alunos, nem entendem muito bem. E isso também se deve a um terceiro fator, né, que é a falta de preparo para filosofar. Essa base não é construída desde cedo. Às vezes eles chegam no ensino médio e nunca viram nada de filosofia, nunca tiveram nada nesse intuito, não passaram por uma introdução. Então, eu coloquei esses três fatores como problemas, né, na relação dos alunos ali do ensino médio com a filosofia. Essa falta de utilidade, eles não veem a utilidade da disciplina, esse distanciamento e essa falta de preparo para o filosofar. Indo ao encontro do meu questionamento, da minha inquietação, veio aquilo que estava escrito nos PCNs. Eu pesquisei um pouco nos PCNs, né, ali para a confecção do projeto, e os PCNs eles falam da necessidade, né, de se estimular o filosofar no cenário brasileiro, mais do que talvez a decoreba de manuais, daquilo que os filósofos vêm falando ao longo da história, mas uma atitude filosófica realmente. E os PCNs também constatam que uma grande dificuldade no que diz respeito à disciplina da filosofia é que os jovens veem os conteúdos dela como irrelevantes assim para a vida deles. Então, o PCN ele foca, né, uma parte do PCN ali em torno da página 50, 52 ali, ele foca muito em falar dessa virada de chave, mais do que apresentar uma história da filosofia, ensinar, né, cultivar de fato uma atitude filosófica, uma atitude crítica dos nossos alunos, dos estudantes. Então, diante dessa dificuldade, uma coisa que sempre me chamou a atenção, foi a capacidade de filosofar, de se questionar através de filmes, de histórias, livros, né? Olhar uma história que está ali exposta num livro, olhar um filme e pensar assim, que ideias estão por trás disso, né?
o que que essa cena quis me dizer, o que que esse personagem tem que me chama a atenção e é tão incrível. E o meu lá no momento inicial do meu projeto era utilizar a filosofia pop, né, que é um termo muito utilizado pelo professor Charles Feitosa, que está na Unirio, onde o núcleo onde eu estou cursando mestrado. Ele usa muito o termo da filosofia pop, e ele meio que popularizou aqui no Brasil, né? Que é, de fato, essa abertura da filosofia a discutir outras questões, como ele fala, de uma cultura mais baixa, questões assim da música, da arte, questões do cotidiano. E no próprio livro Ensinando Filosofia com a Arte, do Charles, né, ele coloca ali alguns exemplos. Ele vai desde das discussões que nós podemos fazer através de Aldous Huxley, até discussão que nós podemos fazer após ver um episódio de Simpsons, mostrando que tudo aquilo que nos cerca, desde a literatura, desde os grandes clássicos, até aquelas coisas que às vezes nós olhamos com um olhar assim de julgamento, achamos que são até meio vulgares, meio bobas, todas elas são passíveis de serem colocadas ali, e tem um espaço para discutirmos as ideias e vermos quais ideias estão por trás, e elas têm uma certa relevância. E essas coisas, de fato, elas até chegam a nos influenciar muitas das vezes. Principalmente os jovens, às vezes, eles têm estilos musicais que influenciam eles vivenciam aquilo verdadeiramente. E tratar dessas coisas teria uma dupla intenção, né? A primeira intenção seria mostrar que a filosofia é relevante e a filosofia próxima deles, filosofando, né, estimulando essa atitude filosófica a partir das coisas que eles gostam. E a segunda intenção seria criar um senso crítico neles para que eles observem aquilo que os cerca e aquilo que os influencia de certo modo. E eu coloco até em certa parte do projeto, né, que o partido nazista fez, na verdade, através da propaganda, influenciando todo um povo ali para que acatassem, né, para que seguissem a visão de mundo. E nós vemos esse fenômeno também no cenário político brasileiro, assim, em outras partes. Mas que, de fato, às vezes os veículos de massa, eles nos influenciam muito. Então, teria essa dupla finalidade. A primeira, aproximar a filosofia deles, mostrando que as coisas que eles veem, que são próximas deles, também são filosóficas, sob certo prisma, e também criar neles esse senso crítico para que eles observem tudo sob um prisma de maior criticidade e reflexão. Só que durante o meu percurso, já depois de ter iniciado o mestrado, eu tive contato com o programa de filosofia para crianças do Matthew Lipman. E a partir do programa de filosofia para crianças, eu mudei um pouco a minha perspectiva. E aquele problema originário que eu coloquei, né, da falta de preparo para o filosofar e do distanciamento, eu acredito que ele seria muito mais bem atendido, e lendo Lippmann, estou lendo Lippmann constantemente, e vendo que trabalhar com crianças, né, até porque eu, além de ser formado em filosofia, também sou formado em pedagogia, e eu também trabalho alfabetizando crianças. E a perspectiva do Lippmann, ela me encantou muito nesse sentido, de que as crianças, o tempo da infância é um tempo rico para a gente cultivar diversas habilidades, inclusive a crítica e a reflexiva, porque as crianças elas estão em outro momento da vida onde elas estão mais abertas do que os jovens quando eles chegam lá no ensino médio. Elas não têm aquela preocupação da instrumentalização do saber em vista de uma escolha profissional, entrada no mercado de trabalho. Então é muito mais rico. E o Lippmann, no livro dele, que está aqui, que eu estou lendo recentemente, A Filosofia Vai à Escola, ele inclusive coloca que esse momento da infância é um deserto de oportunidades perdidas para o cultivo da filosofia, porque muitas das vezes nós não aproveitamos esse momento.
e é de fato o momento onde teria mais abertura para que as crianças pudessem dar os primeiros passos na filosofia, né? E o Lippmann, ele lida muito também com uma crítica, né? Que será que isso que ele está fazendo com as crianças é filosofia? E o Lippmann, ele dá o exemplo de um jogo de beisebol, né? Que fala que num jogo de beisebol, quando uma criança está jogando ali o beisebol, não é a mesma coisa que quando os profissionais estão jogando. Mas se ela está seguindo minimamente a regra, se ela está jogando ali, se aquilo parece beisebol, e é beisebol, de certo modo, né? O Walter Coan, ele fala até que essa analogia do Lippmann ela está cheia de imperfeições, porque trabalhar um esporte não é a mesma coisa que trabalhar uma disciplina, né? Mas eu, enquanto alfabetizador, eu faço um outro paralelo, né? Não em relação ao jogo de beisebol, mas em relação ao processo de alfabetização mesmo. Por isso que o meu projeto atualmente ele é o uso, né, da animação cinematográfica como ferramenta para a alfabetização filosófica. Porque eu falo de fato de uma alfabetização filosófica porque eu vejo esse processo de ensinar a filosofia ali como os primeiros passos da alfabetização. Quando nós estamos alfabetizando a criança, e o professor alfabetizador ele também trabalha matemática, às vezes a gente trabalha de modo muito simples e intuitivo. A criança não sabe muito por que ela está fazendo aquilo, mas ela faz. O 1 mais 1, antes de você entender por que 1 mais 1 é 2, você já sabe que 1 mais 1 é 2. E no próprio português, no português isso fica até mais claro nas linguagens, que nós ensinamos as crianças a usar o verbo, a escrever, a montar as frases, só que ela ainda não... eu, por exemplo, quando eu trabalho com as minhas crianças, né, com os meus alunos, eu não explico para eles muito o que é um verbo, mas eu os ensino a usar o verbo, a fazer da maneira certa, e eu acredito que é por aí. Quando nós falamos de uma alfabetização filosófica, está muito relacionado a esse cultivo da criticidade na criança, da reflexão, e isso faz parte do processo educacional. Não tem todo o rigor filosófico, mas no meu projeto eu defendo que esse rigor que se coloca muitas das vezes como necessário, ele é muito mais um fruto do academicismo do que da filosofia. Isso não é a filosofia pura. A filosofia mais pura ela está relacionada ao próprio nome dela, que é essa afeição, né? Essa tendência ao saber. E nós encontramos essa afeição, essa tendência ao saber de modo muito puro nas crianças, muito diferente do que aquilo que muitas das vezes nós encontramos nos jovens, quando nós vamos tentar ensinar filosofia, tentar trabalhar filosofia com eles no ensino médio. E isso não é culpa deles, não é porque eles são jovens, mas de fato porque o terreno da filosofia no ensino médio, quando nós tentamos plantar essa semente do filosofar no ensino médio, nós estamos já trabalhando em um período que, na verdade, é tardio, num terreno que não é tão fértil quanto o terreno das crianças, que, por estarem repletas de curiosidade, imaginação, elas conseguem trabalhar dar esses primeiros passos de modo muito mais frutuoso. Já estou encerrando, eu não sei quanto tempo ainda falta, não sei se foi muito rápido ou se estou perdendo tempo, mas o Lippmann ele coloca muito os romances, as novelas filosóficas, né? E ele trabalha muito através disso. Só que o próprio Lippmann ele não deixa acabado, como se tivesse de ser assim, desse jeito meio rígido. Ele coloca os romances filosóficos porque para gerar identificação nas crianças. Os romances do Lippmann, né? Geralmente são crianças em situações filosóficas para levar as crianças à reflexão. Então eu proponho, pegando o gancho daquilo que era o meu primeiro intento, né, no trabalho do mestrado, que era trabalhar a filosofia pop, eu pego a animação cinematográfica para trabalhar com as crianças. Eu substituo os romances, as novelas filosóficas do Lippmann, que são escritas, até porque quando você trabalha com crianças muito novas, elas ainda não sabem ler direito, então ficaria mais difícil. E trabalho com o audiovisual com elas, pegando animações.
como eu ainda estou nessa fase da reestruturação da parte teórica do meu trabalho, eu ainda não escolhi uma animação específica, mas eu penso em algumas ali do estúdio Disney que são interessantes, que as crianças gostam, e acho que teriam contribuições para uma discussão filosófica em sala de aula. Ainda sobre o Lippmann, acredito que uma ideia fundamental para ele, que, como eu venho também da pedagogia, ela me encanta, é a comunidade de investigação. Porque na comunidade de investigação, todos têm espaço para falar, e há um respeito mútuo entre as ideias dos outros, mesmo que sejam ideias diferentes da nossa. E através da escuta atenta da ideia dos outros, nós podemos lapidar as nossas ideias e até melhorá-las. E é assim que funciona um pouco a comunidade de investigação ali do Lippmann. Então, acho que isso é muito interessante, é um modo que seria muito proveitoso de trabalhar filosofia com as crianças. E se fosse viabilizado isso, auxiliaria muito para que quando elas chegassem no ensino médio, elas tivessem um outro olhar sobre a filosofia. Lógico que no cenário educacional brasileiro atual é difícil pensar, né, e de que modo isso seria viável, mas eu sigo um pouco como meu amigo. Talvez não seja viável para o cenário brasileiro, mas se fizer a diferença na minha escola e já ajudar que ali os meus alunos tenham uma abertura maior à filosofia, eu sinto que o trabalho já vai estar, de algum modo, sendo proveitoso. E se puder também ajudar nas iniciativas dos outros, a quem eu puder com quem eu puder conversar, a quem eu puder levar essas ideias, né, que eu tive contato através do Lippmann, será um bom trabalho, assim. Ainda que realmente em cenário nacional seria uma ideia um pouquinho inviável, acredito, porque tem questões políticas aí por trás e tudo mais. Mas é isso, minha apresentação foi essa. Muito obrigado pela apresentação, professor Peterson. Passa agora para os mediadores. O professor mediador Gabriel levantou a mão. Temos aí 13 minutos para perguntas. Professor Gabriel. Peterson, muito legal o seu trabalho, a relação das crianças com as crianças, né? A apropriação dos conceitos que você foi fazendo, desde a filosofia pop até o Matthew Lipman, né? E, bom, o comentário que eu teria a fazer para você seria uma postura mais crítica quando você utiliza no seu título alfabetização filosófica com crianças, porque uma perspectiva um pouco mais desconstrutivista, eu penso que é muito importante essa literacia, né, que o pedagogo traz, mas é muito importante também, não vou dizer o pedagogo, mas acho que a sociedade, a vida, o cuidado também com a desalfabetização das crianças, filosófica das crianças, né? Porque me parece que as crianças, elas já crescem com essa curiosidade de perguntar as coisas, e eu acho que isso até, talvez até voltado, acho que para o Deleuze, assim, né, que ele cita muito a criança também, né, que a criança, ela é devir puro, ela está o tempo todo conceituando, Nietzsche falava isso também, né, e a gente vê uma sociedade que vai podando isso, né, através, não sei até que ponto da alfabetização, no sentido dessa, vamos dizer assim, estruturação de signos significantes que fazem ela perder essa curiosidade das coisas, sabe? Assim, eu não estou criticando o seu trabalho, mas eu estou só colocando assim um contraponto a ele, que pode ser um contraponto crítico interessante para você repensar, né, a estruturação do seu trabalho, até dialética, né, assim, de você colocar uma ideia e depois de contrapor ela também, né? Mas, assim, voltando às questões que você coloca, né, eu fiquei, assim, encantado também com a sua perspectiva de utilizar os desenhos da Disney, porque realmente eu tenho um filho também de 4 anos e tenho uma filha que hoje é uma adolescente, mas que me lembrou muito quando você falou isso, que a gente ficava assistindo aqueles desenhos uma, duas, três, quatro, cinco vezes, e aí na época ela queria ser uma YouTuber, né? O sonho dela, né? Eu falei, então vamos fazer aqui uma filmagem aqui no YouTube para a gente filosofar sobre os filmes que a gente está assistindo, né? Então eu levava ela no cinema e depois a gente fazia um filmezinho assim bem curtinho assim
para a gente pensar o que significou aquele filme, né? E foi uma experiência muito legal para mim. E um dia desses eu orientei um trabalho, que eu vou até colocar aqui o link aqui do artigo publicado, que é sobre a filosofia nos filmes da Disney e Pixar, se você se interessar, né? Bom, então, nessa questão aqui de algumas sugestões assim que eu posso dar para essa literacia, essa alfabetização, né, filosófica, que eu acredito que antes, talvez mesmo, de se tornar, né, assim, a escrita, né, mas que passe pelas imagens, né, assim, acho que você pode se utilizar muito também de quando as crianças assistirem um filme, fazer um desenho, fazer uma história em quadrinhos, enfim, fazer como é que eu poderia dizer assim, um banco de questões, de perguntas que elas se fazem, né, e talvez tentar ou não responder essas perguntas delas através de filósofos como o Matt Lipman ou outros também, né? Além disso, eu achei interessante quando você falou desse desenvolvimento de uma comunidade de investigação a partir do Matt Lipman, que eu acho que é justamente essa participação mais ativa das questões que elas colocam, de ouvirem uns aos outros, aprenderem juntas, né? Desenvolvendo mais criatividade, mais imaginação. Bom, é isso então. Peterson, parabéns pelo trabalho, viu? E espero em breve a gente poder ter a oportunidade de ler e aprender também com ele. Eu agradeço muito pelos comentários. Como eu disse, ainda estou em uma fase mais inicial da pesquisa, né? Então, seus comentários enriqueceram muito. Eu já abri aqui o link do artigo que você mandou, vou favoritar aqui, depois vou ler sim. E obrigado novamente pelos comentários. Professor Cláudio, a palavra. Peterson, eu também reitero os parabéns que o Gabriel deu. É um tema bastante interessante, acho que merece pesquisas. Eu orientei também há pouco tempo no Prof. Filo uma dissertação relacionada à questão da filosofia com crianças. E aí você, no seu título aparece, né, a questão da filosofia com crianças, mas durante a sua fala você mencionou, eu diria, me pareceu mais o Lippmann do que propriamente o Cohen. E aí tem essa discussão entre o para e o com, né? Você chamou atenção para essa questão da comunidade de investigação, do aspecto de que todas as crianças estejam numa situação, digamos assim, de horizontalidade, né? Porque a gente sabe que também o Lippmann pensa muito nessa dimensão democrática, né? Da comunidade de investigação, então essa horizontalidade seria fundamental para isso. Mas aí, e aí você fala também das novelas, destaca isso, e traz um elemento que é o cinema, né? E o Cohen aponta um pouco para essas outras aberturas, assim, né? Não que isso também não seja possível em alguma medida no Lippmann, pensando na própria dimensão das novelas, das histórias, mas como é que fica essa questão? Porque tem algumas perspectivas críticas, né, em relação a uma certa limitação, digamos assim, um certo fechamento do Lippmann, nessa ideia do para e essa relação do com, né, que o professor Cohen propõe. Como é que você está trabalhando isso? Então, no meu próprio, eu não falei, né, de todos os detalhes, eu peguei alguns pontos importantes, mas na construção do meu projeto de pesquisa eu coloco uma frase do Lippmann mesmo, que quando ele fala da questão da filosofia, eu vou ver se eu encontro aqui a frase específica, eu estava procurando, eu queria ler na íntegra, se eu conseguir. Se não conseguir, eu vou dar o sentido dela mesmo. Deixa eu ver, para não perder muito tempo. Temos ainda 5 minutos, então acho que conseguiríamos.
Não achei aqui agora. Mas ele fala justamente dessa questão de que a criança que é proveitosa a filosofia com a criança, porque esse filosofar quando ele fala das idades do filosofar, né? Que o filosofar não é tanto questão de uma idade, mas da habilidade de poder buscar corajosamente uma reflexão crítica sobre aquilo que lhe é relevante. Ele não usa a palavra relevante agora, por isso que eu queria pegar na íntegra. Mas ele fala isso, como aquilo que tem relevância para a pessoa, né? Nesse sentido, eu acredito que ele deixa assim uma abertura, porque ele coloca as novelas filosóficas a partir como aquilo que em situações que seriam relevantes para a criança, a descoberta do Aristóteles. Ele coloca ali uma criança em sala de aula, se questionando, e aí ele vai descobrindo a lógica, né? Mas é sempre a partir daquilo que é relevante. E acredito e por isso que eu também concilio com o conceito de filosofia pop, que essa cultura mais baixa, né, como o Charles coloca, ela faz muito parte da nossa vida, ela é muito relevante para a gente, ela faz parte. Porque são as coisas que nós gostamos, são as coisas que nós vemos, às vezes, diariamente, nós vemos de modo repetidamente, né? Como o Gabriel colocou ali, que às vezes vê um filme da Disney 5 vezes. Então, acredito que nesse sentido, sim, eu acabo indo mais pelo lado do Lippmann do que do Cohen. Eu vejo o Cohen ali mais para fazer uma dialética, né, ver os pontos de fraqueza do Lippmann, mas eu acredito que no Lippmann há sim essa abertura, justamente quando ele fala que a criança está apta a filosofar justamente por causa disso, porque ela tem essa capacidade de se questionar sobre aquilo que ela gosta, sobre aquilo que tem relevância. E o Lippmann, ele não fecha o horizonte, mas ele também fica um pouquinho limitado, eu reconheço, ele fica. E por isso eu uso como complemento o conceito da filosofia pop. Justamente eu estou aí conciliando filosofia com crianças, né, e a filosofia pop, para chegar no cinema. Mas assim, minha visão pessoal, eu também acho que se ficar só nas novelas é limitado. E até por isso eu tento ir para o cinema e também não pretendo não fechar só no cinema. A minha pesquisa ela tem que ter um foco, né? E por isso o audiovisual. Mas acredito que a música, a poesia, tem várias formas de cultivar filosofar essa criticidade na criança. Eu não sei se eu respondi, mas eu vou um pouco por esse caminho. Professor Cláudio? Sim, e agradeço a resposta. Eu sugeriria se debruçar um pouco nessa discussão, nesse refinamento, talvez, conceitual entre a questão do par e do com, né? Porque isso provavelmente, do ponto de vista de você falou, né? Que o seu foco é mais no Lippmann. E muito provavelmente você ainda não qualificou, né? Pelo que você falou, acho que era mais o projeto, né? Isso, estou numa fase mais inicial ainda. Então, provavelmente, isso são questões que vão aparecer no processo. É claro, você está em construção, leitura e tal, mas seria interessante observar essas questões aí que o próprio Cohen, né, desenvolve, né, do porquê que ele ressalta, destaca a importância do Lippmann, mas propõe um outro percurso, né, que não nega, digamos assim, em si o Lippmann, mas apresenta outras possibilidades. Obrigado, passo. Obrigado também. Professor Péricles, você levantou a mão. Gostaria só de avisar que o tempo do professor... Perdão, professor Péricles, você levantou a mão. Gostaria de avisar que o tempo do professor Peterson está chegando próximo do fim, então, se possível, que fosse breve. Com certeza, eu só queria parabenizar mesmo pela proposta do Peterson. Já pedi desculpas se eu não estiver usando o termo corretamente, mas pelo menos chegou até mim. Gostei muito da observação que o Gabriel fez, de desalfabetizar a criança. A gente supõe que a criança não está atravessada de signos quaisquer de ordem social, é um engano.
Esse processo de desalfabetização, acho que é importante como prerrogativo para início de um trabalho na área de filosofia. Eu achei bem interessante. Se eu entendi bem o que o Gabriel falou, e peço desculpas se eu não tiver compreendido. Por outro lado, achei muito interessante a ideia da pop filosofia, Peterson. Eu não vou poder conversar com você. Pop filosofia, né? Nem foi esse o termo que você usou, mas o termo pop na filosofia, que é uma expressão usada pelo Deleuze por ocasião da filosofia do Hume, né? Queria conversar um pouco, mas não é possível. Enfim, só agradeço por a exposição que você fez, agradeço por esse espaço de a gente ter conversado um pouco, né, Gabriel e outros que estão aqui na sala. Enfim, e desejo sorte no seu projeto, Peterson, é isso.